Boa noite, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Isaías, capítulo 49 e o versículo 14. Isaías, capítulo 49 e o versículo 14. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai trazer um louvor para meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor também. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Isaías 49 e o 14. E diz assim: Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa noite, meus irmãos, que jamais Ele esquece de mim e de você. Porque pode uma mãe que amamenta seu filho esquecer do seu filho, mas Deus Ele jamais esquece de mim e de você, meus irmãos. Porque muitas das vezes somos eu e você que esquecemos dele. Porque muitas das vezes você não quer fazer a vontade dele, ou você não quer ir para a casa dele, ou você não quer mais ouvir a voz dele. Eu e você sim, meus irmãos, às vezes pode esquecer dele. Mas ele, meus irmãos, nunca esquece de mim de você. Porque ele está comigo, com você em todos os momentos. Ele nunca nos abandona. Pode todos nos deixar, mas ele nunca deixa a mim e você. Porque quando todos vão embora, meus irmãos, é ele que fica comigo com você. Porque se não fosse ele na minha tua vida, meus irmãos, nem de pé você estava. Porque só Deus, meus irmãos, na minha tua vida. Porque ele nunca esqueceu de mim e de você, meus irmãos. E nunca vai esquecer. Eu e você que somos ingratos. Que muitas das vezes a gente esquece do Senhor. A gente deixa ele de lado. Troca ele por, por coisas, por coisas, meus irmãos. Materiais, por coisas carnais. A gente troca o Senhor. Por um momento a gente troca o Senhor. Mas ele nunca esquece de mim e de você. Ele sempre está comigo com você em todos os momentos. E ele nunca esqueceu de mim e de você. E nunca vai esquecer. Eu e você que esquecemos dele. Muitas das vezes a gente quer agradar o homem, quer agradar a mulher, E esquece do Senhor. Deixa o Senhor no canto, no escanteio. Para agradar o homem, para agradar a mulher. E esquece do Senhor. Esquece daquele que deu a vida por nós. Que morreu naquela cruz por nós. Mas que você, meus irmãos, não esqueça do Senhor, não. Que eu e você aprenda a colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Coloca o Senhor em primeiro lugar na minha e na tua vida. Não coloque ninguém e nada em primeiro lugar. Coloca o Senhor. Porque, meus irmãos, só Ele mereceu toda a honra e toda a glória. Você nunca troca o Senhor por nada, meus irmãos. Você perca tudo, mas você não perca a presença do Espírito Santo. Porque quem tem a presença, meus irmãos, tem tudo. Porque o dinheiro acaba, meus irmãos. A fama acaba, o sucesso acaba. Tudo acaba, meus irmãos, mas o Senhor, Ele permanece. A presença do Senhor permanece comigo e com você. Então você perca tudo, meus irmãos. Mas não perca a presença, meus irmãos. E que você nunca troque o seu Deus por nada nem por ninguém. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente troca o Senhor por coisas, Por momento, por prazer, por coisas materiais. A gente troca o Senhor, pelo homem, pela mulher. Mas que você nunca faça isso, meus irmãos. Você coloque sempre Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque quando todos vão embora, meus irmãos, é Ele que permanece comigo com você. Quando todos nos abandonam, quando todos nos deixam, é Ele que está comigo com você lado a lado, nos dando força, segurando a nossa mão, nos guiando, nos protegendo. Então que você nunca esqueça dele, meus irmãos. Coloque sempre Ele em primeiro lugar na sua vida. Porque Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita. E quando chegar o tempo dele entregar para você o que você precisa, o que você necessita, Ele vai entregar. Mas que você não se apavore, que você não se precipite. Que você só faça somente a vontade dEle. E coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Porque o resto, meus irmãos, Ele faz por mim e por você. Porque Ele sabe, meus irmãos, o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Não precisa nem eu e você falar. Porque Ele sabe, meus irmãos, das minhas e das suas necessidades. Mas tudo é no tempo dEle, meus irmãos. Quando Ele quiser dar para mim e para você, Ele vai dar. Mas é no tempo dEle. E que você aprenda, a colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E que você nunca esqueça dEle, meus irmãos. Nunca esqueça do Senhor. Nunca, meus irmãos. Coloque o Senhor no escanteio. Em segundo plano. Coloque Ele em primeiro lugar na minha e na tua vida. Porque só Ele, meus irmãos, merece toda a honra e toda a glória. Só Ele, meus irmãos. Só Ele, mais ninguém. Coloque Ele em primeiro lugar na minha e na sua vida. Ele, meus irmãos, em primeiro lugar. Ele, o Senhor. Porque Ele é o único, meus irmãos, que nunca abandona a mim a você. Ele é o único que nunca deixa a mim a você. Pode eu e você deixar Ele, mas Ele nunca nos deixa.
Mesmo eu você sendo falho, mesmo eu você sendo pecador, Ele sempre está ali conosco. Esse sim, meus irmãos, que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Porque esse é o amigo fiel, esse é nosso Pai, Ele é tudo, meus irmãos, para nós. E só a presença dele, meus irmãos, basta para mim e para você. Porque as outras coisas serão acrescentadas. Primeiro a gente tem que buscar o reino de Deus. Porque as outras coisas serão acrescentadas. Mas muitas das vezes você prefere buscar as coisas carnais, material, e deixar o Senhor de lado no escanteio. Mas você aprenda, meus irmãos, buscar o Senhor em primeiro lugar. Fazer a vontade dele, fazer o querer dele, ouvir a voz dele. Porque, meus irmãos, só ele na nossa vida. Quando todo, meus irmãos, nos deixa, nos abandona, Ele que é nosso amigo fiel, que está conosco, nos dando força, nos apoiando, né? Nos protegendo. Porque se não fosse Deus na nossa vida, meus irmãos, nem de pé a gente estava. E quando vem as lutas, meus irmãos, a tempestade, se você não tiver, né? Se o Senhor não for na nossa vida, meus irmãos, a gente não aguenta não, meus irmãos. E se nessa noite vocês estamos de pé, agradeça ao Senhor, agradeça ao nosso Pai, porque Ele é conosco. Porque Ele sempre nos dá força, Ele sempre nos protege, sempre nos guia, sempre nos livra de todo mal, de toda armadilha, de toda cilada do inimigo. Então que você seja mais grato, meus irmãos, ao seu Pai. Você nunca esqueça dele, meus irmãos. Porque Ele nunca esquece de mim e de você, meus irmãos. Mesmo em você sendo falho, pecador. Mas Ele nunca esquece de mim e de você. Ele sempre está disposto a nos perdoar, né? A nos abraçar. Estou aqui, meu filho, vem, estou aqui, não importa o que tu fez. Não importa o que você está fazendo. Mas eu estou aqui, filho, vem. Quando todo, meus irmãos, vira as costas pra gente. Quando todo nos abandona, Ele que está lá. De braços, né, abertos esperando por nós. Estou aqui, meu filho, vem que eu vou te consolar. Vem aqui, meu filho. Eu estou aqui, eu te amo. Então, meus irmãos, que você nunca troque, né, o Senhor por nada, meus irmãos. Primeiramente, Ele em primeiro lugar na nossa vida. Porque as outras coisas serão acrescentadas, meus irmãos. Porque Ele sabe que a gente precisa. Ele sabe que a gente necessita. Não precisa você se precipitar, não. Não precisa você querer passar na frente do Senhor, não. Porque o que é meio teu, meus irmãos, é meio teu. Ninguém vai ficar com aquilo que é meio teu, não. Porque muitas das vezes a gente quer se precipitar. A gente quer passar na frente do Senhor. Mas que você não se precipite, que você, né, espere no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Porque nessa noite, meus irmãos, Deus Ele já ouviu o meu e teu clamor. Mas que você descanse e aprenda a confiar no Deus que a gente serve. Porque Ele ouviu o meu e teu clamor, meus irmãos. Porque só Ele para fazer o que você não pode. Porque Ele é Deus das causas impossíveis. Porque o que para mim para você é impossível, para Ele não é nada. Mas que você confie nele. Porque, meus irmãos, a gente tem que confiar no Senhor. Porque para Ele operar o milagre na tua vida, a gente tem que confiar nele, a gente tem que descansar, a gente tem que se aquietar. E como é que Deus vai fazer o milagre acontecer na tua vida se tu não confia? Se tu ficar, será que vai acontecer? Será que Ele vai fazer? Se Ele prometer, Ele vai fazer, meus irmãos. Porque Ele não é um para que minta, e muito menos é um para que vai se arrepender. Porque o que Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Mas que você descanse, que você não se aperreie, que você se aquiete. Porque Ele não esqueceu de mim e de você não, meus irmãos. Ele não esqueceu da minha e da tua promessa não. Porque para tudo é um tempo determinado, meus irmãos. Vai ter um tempo que Deus vai prometer para mim e para você, mas vai ter um tempo que Ele vai cumprir. Vai ter um tempo que você vamos ter que viver a promessa. E nessa noite, meus irmãos, é noite de mim de você ver a promessa de Deus na minha tua vida. Porque Ele é fiel, meus irmãos. E Ele nunca esquece de mim de você. E quando a gente está passando pelas lutas, pelas provações, né? Pelo deserto, a gente acha que Deus esqueceu da gente. Mas não, meus irmãos. É eu e você no deserto e Ele caminhando conosco. Porque Ele nunca nos deixa, Ele nunca abandona você. Porque todos, meus irmãos, podem abandonar você. Todos podem nos deixar. Mas Ele não, meus irmãos. Ele continua comigo com você. Mesmo no deserto, meus irmãos. Ele está comigo com você. Segurando a nossa mão, caminhando conosco. No deserto, meus irmãos. Porque Ele sempre está conosco, meus irmãos, em todos os momentos. Nos momentos difíceis, nos momentos bons. Ele está conosco, meus irmãos, em todos os momentos. Na dificuldade, né? Na bonança. Ele está conosco, meus irmãos. Porque Ele nunca nos abandona. Ele nunca esquece de mim de você. E se você passou pelo vale, pelo deserto, pela tempestade, e sobreviveu, meus irmãos, porque Ele estava comigo com você. Porque é necessário, meus irmãos, você passar pelo deserto. Porque a gente tem que ser provado, meus irmãos. Porque para viver a promessa, meus irmãos, a gente tem que, né? A gente tem que... para viver o propósito, meus irmãos, a gente tem que, né? A gente tem que... Oh, aleluia, Jesus. Para viver a promessa, a gente tem que, né? O propósito, meus irmãos, a gente tem que, né? Passar pelo processo. Perdão, meus irmãos. Para viver o propósito, a gente tem que passar pelo processo, né? Quase que não sai, mas sai, meus irmãos.
né? Para viver o propósito, a gente tem que passar pelo processo. O processo dói, machuca, mas o processo ensina, meus irmãos. E o deserto não é para matar nem você, não. O deserto é para nos ensinar. O deserto, né? É para nos fortalecer, para nos aproximar mais do Senhor. Porque muitas das vezes, meus irmãos, quando está tudo bom na nossa vida, a gente esquece do Senhor. Mas quando as coisas começam a apertar, que você, né, entra num deserto, aí você, né, lembra dele. Porque a gente tem que passar, meus irmãos, pelo deserto. Deus, ele foi provado pelo diabo, né? Por que você não vai ser provado? Por que você não vai passar pelo deserto? Deus, ele foi provado, não foi? No deserto, o diabo foi lá e tentou ele, né? Deu um deserto, né? O diabo foi lá tentar ele, para ele transformar as pedras em pães. Mesmo assim, somos eu e você, meus irmãos. A gente tem que passar pelo, né, pelo deserto, a gente tem que ser provado, a gente tem que ser testado. Porque Deus, ele tem que saber quem somos nós, meus irmãos. Deus, ele tem que saber quem é eu e você. Ele tem que saber quem nós somos, meus irmãos. Se nós somos merecedores de receber o que ele, né, quer entregar para mim e para você. Porque jamais Deus vai entregar a mim e tua bênção de qualquer jeito. Primeiro ele tem que saber quem nós somos. Porque ele nos sonda, meus irmãos, ele nos conhece. A gente pode enganar qualquer um. Mas a Deus a gente não engana não, meus irmãos. Porque jamais Deus vai entregar uma bênção para mim e para você de qualquer jeito. Ele tem que saber quem vocês somos de verdade. Porque a gente não engana não, meus irmãos. Porque ele nos conhece. Antes mesmo de mim de você falar, ele já sabe o que a gente quer. De mim de você pensar, ele já sabe que a gente, né, pensa tudo. Porque ele nos conhece. Porque ele nos sonda. Mas muitas das vezes você não quer ser provado. Mas tem que ser provado, meus irmãos. Porque Deus, ele tem que saber que nós somos. Né? A gente tem que ser provado. Mas que você, meus irmãos, né? Não venha cair em tentação, meus irmãos. Quando o inimigo vem, né? Testar minha você. Ver se você cai na cilada dele. Que você esteja revestido, meus irmãos. Né? Para você não cair na tentação do inimigo. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Ele sempre vai nos tentar. Porque ele está aí. Para fazer você cair a todo momento. Porque ele não suporta, meus irmãos, ver você de pé. Ele não suporta quando vê você de pé, adorando esse Deus maravilhoso. De todas as formas, ele quer fazer você cair em tentação. Vem com os pratinhos dele, com as bandejas dele, né? Para dar para mim, para dar para você. Para que você possa cair. Mas que nessa noite, meus irmãos, aí você não venha cair em tentação. Que você venha estar revestido, meus irmãos. Para que você não venha cair em tentação. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Por pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, ao Pai do Senhor. E tenha todos uma ótima noite.